Salve, salve, rapaziada do canal, ó. Palmas aí, ó, jogadores do Palmeiras, comissão técnica. Vocês não querem ser campeão brasileiro, né? Vocês não querem ser campeão brasileiro. Acaba de acabar no Maracanã, neste exato momento. Estou começando esse vídeo. Fluminense 2, Flamengo 1. O Fluminense fez a parte dele. Venceu, como disse na véspera o John Kennedy, se nós não vamos ser campeões, eles também não. Complicou a vida do Flamengo, venceu um cansado Flamengo no Maracanã. E o Palmeiras, dos últimos 9 pontos disputados, 2 contra equipes da parte de baixo da tabela, na qual o Palmeiras não perdia pontos, perdeu pontos para Santos e perdeu ponto hoje para Vitória. Acabei de chegar do estádio, revoltado com a atuação vergonhosa do time do Palmeiras hoje. Ah, você vai falar, Felipe, mas a data FIFA, os jogadores chegaram, alguns chegaram hoje, muito cansaço. A reta final, foda-se. Tinha que fazer os 3 pontos em cima do Vitória. Ah, mas o Vitória veio numa retranca absurda. Foda-se. Eu não vou passar pano, não vou ser aqui condescendente com absolutamente nada. Um time que quer ser campeão brasileiro, que se colocou justamente nessa disputa, não pode perder ponto para o Vitória em casa. Simplesmente não pode. Não há argumento para contemporizar a partida que o Palmeiras fez. E de novo, algo que eu falei, para quem me acompanha lá no Futebotec também, já falei aqui no meu canal também. Falei aqui no vídeo de segunda-feira sobre os bastidores e tudo mais. Chega de fazer primeiro tempo merda. Chega de precisar correr nos 45 minutos finais, ou como hoje, correu nos 10 minutos finais. Quando viu que a vaca já ia pro brejo. Resolveu correr, resolveu empolgar a torcida, resolveu, sabe, se mexer um pouco mais em campo para tentar a vitória, forçar ali no ataque para tentar a vitória. O goleiro do Vitória também foi bem, diga-se de passagem. Eu sei que tem gente que vai falar do árbitro, que foi condescendente com a cera do Vitória, que foi conivente com o antijogo do goleiro do Vitória, que expulsou o Andreas Pereira inacreditavelmente no final do jogo por reclamação, sendo que o primeiro cartão que o Andreas tomou, nem falta ele fez. E o senhor árbitro da partida, eu até guardei o nome dele aqui, eu falei que não ia falar de arbitragem, mas não tem como. O árbitro hoje, tétrico a arbitragem do senhor Lucas Paulo Torezin do Paraná. O juiz fora de forma. Apitava tudo no Allianz Parque. Não deixou o jogo rolar. Foi condescendente com o antijogo do Vitória. Mas, como eu disse, foda-se. O Palmeiras tinha a obrigação de fazer 0-0 no Vitória hoje e sair com os 3 pontos do Allianz Parque. Um time que quer ser campeão não pode cruzar mais de 30 bolas na área do Vitória. Ah, mas o Vitória veio fechado. Dane-se. O Palmeiras tem time, elenco, jogador para fazer mais do que fez hoje. A impressão que eu tenho, e aí quero compartilhar com vocês aqui, quero saber a sua opinião nos comentários, é justamente essa. O time abriu o bico na reta final. O que explica essa queda vertiginosa de desempenho do Palmeiras? O que explica o futebol do Aníbal Moreno, por exemplo? O que explica o futebol do Felipe Anderson? O que explica a queda técnica do Flaco Lopes? O Andreas Pereira? Jogadores pilares deste novo Abel Ferreira, deste novo time do Abel Ferreira, dessa nova versão, na minha opinião, a melhor apresentada desde que o Abel chegou ao Palmeiras. O que explica esse futebol? Hoje, eu confesso pra vocês, rapaziada, no primeiro tempo eu cheguei com 10 minutos, um trânsito bizarro em São Paulo,
Hoje nós gravamos 2 podcasts lá no Futeboteco, um deles, inclusive, com o José Carlos Brunoro. Convido todos a irem lá assistir. Um papo maravilhoso. E depois gravamos um episódio com o Paulo Barão, produtor musical lendário do rock mundial. E acabei chegando depois que o jogo havia começado, com 10 minutos. E assistindo o jogo ali no Uber e tal. E cheguei, no primeiro tempo nada aconteceu. O Palmeiras mal finalizou a gol no primeiro tempo. Mais uma vez um primeiro tempo tétrico. Um time que quer ser campeão não tem o direito de fazer um primeiro tempo como o Palmeiras fez. Me desculpe os mais comedidos, que eu sei que vão falar da data FIFA, do tal do jet lag, do desgaste, da questão física. Todos esses pormenores que vários adoram colocar na conta na hora de avaliar uma partida. Mas eu pondero de novo, numa reta final de temporada, que você se coloca por méritos na briga pelo título, você não tem o direito de empatar com o Vitória em casa. Com Vitória que veio para não jogar, que contou com uma arbitragem condescendente, mas dane-se todos essas questões do jogo que podem acontecer e vão acontecer contra qualquer adversário que for jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. O time tem que saber disso. E o que eu disse, em dado momento ali do segundo tempo, fui sozinho ao jogo, comentando com os caras que estavam do lado ali. Me pareceu que o time sentiu o jogo. Porque o estádio, embora eu estivesse na organizada cantando, empurrando, fazendo a parte dela, de tentar contagiar o estádio, em dado momento o estádio foi contagiado, puxando o time, tentando empurrar, fazendo o coro, de jogar junto. Mas em dado momento que as coisas não fluíam por incompetência dos jogadores e também do treinador, que eu já vou falar, me pareceu que bateu um desespero nos jogadores, no sentido de, caralho, fudeu, não temos o que fazer. Toca pro Bruno Fux e cruza na área. Foi o que eu vi em campo. Foi o que eu vi. O Bruno Fux foi o jogador que mais pegou na bola no segundo tempo do Palmeiras. E no primeiro tempo também. O principal armador do Palmeiras é o Bruno Fux. Tem alguma coisa errada. Um time que quer ser campeão, com todo respeito ao Bruno Fux, que vem inclusive sendo um dos destaques positivos do time nessa reta final, ele não pode ser o armador do Palmeiras, gente. Me desculpa. Não tem cabimento uma parada dessa. E bola na área. E chuveiro na área. Quando entrou o Gustavo Gomes de centroavante, faltavam ali uns 15, 20 minutos para acabar o jogo, eu fiquei constrangido. Eu tava ali na organizada, na mancha, cantando, empurrando. Um salve para todo mundo que me reconheceu lá. A rapaziada, gente fina demais. Mas, cara, teve uma hora que eu virei pra um brother lá e falei, cara, desculpa, velho. Vamos, Felipão, vamos. Falei, cara, olha isso, velho. Gustavo Gomes de centroavante. Cadê o Sousa? Não tava no banco hoje? Não tinha alguma outra opção para tentar abrir um pouco mais a defesa do Vitória? Com bola no chão, com triangulação, com drible. O único que dribla nesse time é o Alan. A bola de respiro é no Alan. No primeiro tempo ele fez uma jogada de Pelé. Mas não é todo momento que ele vai passar por 5 jogadores. Não é todo momento que ele vai passar por 5 jogadores. Cadê o senhor Felipe Anderson? Cadê o senhor Flaco Lopes? Cadê o senhor Andreas Pereira para chamar a responsabilidade? Jogador que eu vi hoje se escondendo dentro da área, no momento que o time precisava dele para pôr a bola no chão, para girar o jogo, para balançar a defesa do Vitória. O cara se escondendo dentro da área. A falta que ele cometeu, que ele levou o amarelo, não foi falta, foi mais um erro do senhor árbitro. Cartão inexistente. Mas não dá para tomar também um cartão vermelho e reclamar com o árbitro no final, ser expulso. Desfalcar o Palmeiras num jogo importante de sábado agora contra o Fluminense. Sabe, é uma sucessão de erros numa reta final que me parece, gente. E aí, mais uma indagação para vocês aí nos comentários, pra gente ter esse diálogo aqui que eu gosto bastante. Me parece que o Palmeiras atingiu o ápice antes da hora H.
Me parece que esse novo Palmeiras, que eu ainda acho que é o melhor da era Abel Ferreira, o que jogou o melhor futebol, mesmo que em 2 meses, setembro e outubro, me parece que esse Palmeiras atingiu o ápice cedo demais. E na reta final, na linha de chegada da temporada, o time abriu o bico. Tanto fisicamente quanto mentalmente. Que é o que eu disse hoje. O feeling que eu tive ali da metade final do jogo, quando os jogadores viram que a parada não ia acontecer, cruzando bola na área, parece que os jogadores sentiram o jogo. Sentiram a pressão de caralho, fudeu. Fudeu, se o Flamengo ganhar agora, acabou o campeonato. Essa era a sensação no apito final no Allianz Parque. Por sorte, o Fluminense venceu o Flamengo. O Palmeiras ainda respira, tá a 2 pontos do Flamengo. Matematicamente tem chances. Mas qual é a confiança que você tem hoje, palmeirense, de olhar para esse time dentro de campo, desse recorte dos últimos 3 jogos, e olhar e falar: esse time vai performar, esse time vai ganhar, esse time tá pronto para ser campeão, esse time tá com cara de campeão, embora o Palmeiras faça a sua melhor campanha na história dos pontos corridos, que é curioso. Um time que não ganha do G6, que não dá para normalizar. Vamos falar a verdade aqui. Eu sei que é muito mais vantagem você vencer os outros adversários que, obviamente, matematicamente são é um número maior do que o número do G6, mas não dá também para você normalizar o Palmeiras não vencer confrontos grandes no Brasileirão na era Abel Ferreira. Foi assim em 22, foi assim em 23, anos que o Palmeiras foi campeão. Eu sei que o Brasileirão é um campeonato que premia a regularidade. E o Palmeiras apresentou essa regularidade em vários momentos desse campeonato. Ainda está na briga. Mas a gente está aqui não só para analisar resultado, na verdade, mas para analisar desempenho. Analisar o resultado é muito fácil. Olhar pro número e falar: empatou com Vitória é uma merda. Foi uma merda. Mas como o time está jogando? O time está passando confiança? O time está mostrando que merece ser campeão brasileiro? O time está fazendo por onde? Está mostrando aquela casca, aquele gás da reta final? Não tá. O que garante que o Palmeiras vai vencer o Fluminense sábado? O que garante? Nada. O que garante que o Flamengo vai perder a chance de ganhar do Bragantino em casa? Acho que o Flamengo vai vacilar contra adversários que ele costuma não vacilar nas rodadas seguintes. O que garante que o Palmeiras vai fazer um primeiro tempo digno num jogo só, no jogo mais importante talvez da sua história, no dia 29 contra o Flamengo em Lima, na final da Libertadores? Os jogadores, como eu falei no início do vídeo, que antes eram pilar da equipe, jogadores que eram pilar, jogadores que vinham performando, que vinham numa sequência grande de bons jogos, definharam. A queda é vertiginosa. A queda é vertiginosa. Os jogadores estão mal. O Aníbal Moreno parece o Márcio Araújo. O Jefté é duro. É duro acreditar que esse vai ser o reserva do Piquerez. Fez um outro bom jogo e tal, no momento de emergência ali. Mas agora, no momento da temporada, que o elenco tem que se fazer presente. E aí? Facundo Torres entrou no segundo tempo. E aí? Bruno Rodrigues começou o jogo. Gente, eu fiquei constrangido no primeiro tempo. Teve uma jogada do Bruno Rodrigues que eu abaixei a cabeça, assim. Que ele tinha a opção de fazer o passe, se eu não me engano, pro Jefté, que descia no corredor esquerdo. Ele tinha a opção do Veiga no meio de campo para fazer uma tabela, para cadenciar um pouco. Ele tentou uma jogada que me lembrou um pouco o Rony, assim, nos piores momentos do Rony, sobretudo no ano passado. Aliás, o time nessa reta final tá lembrando o time do ano passado,
que chegou ali, veio pau a pau com o Botafogo no confronto direto contra o Botafogo, abriu o bico. Tomou 3-0, 3-1 em casa e perdeu o título. Ainda foi para a última rodada, podendo esboçar uma possibilidade e perdeu pro Fluminense em casa, salvou o Fluminense do rebaixamento. Espero agora que o Flusão sábado faça a boa, né? Já fez a boa hoje. Complete o serviço sábado, Fluminense. Porque se depender do Palmeiras, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas ainda estamos na briga. Mas é preocupante. O campeonato pode ter sido jogado no lixo hoje. De mais um vacilo. Que, repito, você pode discordar de mim facilmente. Tá tudo bem. Desde que com educação. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas não há a mínima possibilidade de você perder pontos para o Vitória jogando em casa. Não há. Na reta final. Se você perde ponto na 18ª rodada, na 21ª, pô, é foda, é foda. É inadmissível? É. Mas ainda tem uma margem grande de jogos pela frente. Agora, na reta final, você tinha que fazer um gol hoje de qualquer maneira. De qualquer maneira. Mas o Palmeiras não jogou um milímetro de futebol hoje para fazer um gol no Vitória. Não jogou um décimo de futebol do que esse time já apresentou, do que esses jogadores já apresentaram. E isso é preocupante demais. É preocupante demais. E me desculpe o Abel Ferreira. Mais uma vez uma escalação podre no primeiro tempo. Ah, tem a data FIFA, os jogadores estão cansados, jet lag, chegaram hoje e etc. Sim, é verdade. Faz a diferença? Faz. Mas dava para ter feito uma escalação um pouquinho melhor do que a escalação que foi mandada a campo nos primeiros 45 minutos. Me desculpa. Eu vi uma declaração dele falando, os nossos 45 minutos foram jogados fora, o time não arriscou, o time não tentou. Como que você escala Bruno Rodrigues e Rafael Veiga, Abel? Contra o Vitória em casa, o Vitória com linha de 6 atrás. Com um ferrolho que já era obviamente esperado que o Jair Ventura faria isso. Ou você não sabia? Ou você não sabia que você precisava de um time como foi no segundo tempo? Um time com a área mais preenchida, com meio de campo mais dominante, mas com um pouco mais de criação e um pouco mais fresco. Se você começa o jogo com essa escalação, talvez o placar tivesse sido aberto. A possibilidade seria maior, com os jogadores mais inteiros. Mas não. Novamente o Palmeiras entra em campo, em casa, contra o Vitória, com 3 zagueiros, sendo um dos zagueiros o Mikael. Que é constrangedor de ver o Mikael jogar. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele tromba com o GFT que eu olhei assim, eu falei, cara, um time que quer ser campeão com GFT e Mikael, precisando ganhar jogo com GFT e Mikael. A gente já viu o que aconteceu na Vila no sábado. O constrangimento que foi no primeiro tempo, sobretudo. O constrangimento que foi ver o Felipe Anderson jogar aquele primeiro tempo sendo humilhado pelo Igor Vinícius. E ainda assim o Palmeiras teve chances na vida e não aproveitou. Teve chances contra o Mirassol e não aproveitou. E foi desatento contra o Mirassol, que foi melhor. Mas não pode um time que quer ser campeão tomar gol com 1 minuto e um gol no final do primeiro tempo de lateral, jogado na sua área. Então, esse time merece ser campeão? É a pergunta que eu faço. Eu faço pra mim mesmo essa pergunta. Se olhar pra tabela, se a gente ser frio, pode até merecer. Dependendo dos resultados que acontecerem, que não dependem mais de nós, e esse é um problema também, porque nós não estamos jogando um futebol confiável nessa reta final que nos garante que venceremos o Fluminense, que venceremos o Atlético Mineiro, que venceremos o Grêmio. Vocês confiam? Venceremos o Ceará. Vocês confiam? Eu confesso que, olha, tá difícil de acreditar. Pra dia 29 é outra parada. É um jogo só, pode acontecer milhões de coisas durante um jogo. Agora, no Brasileirão, que é o campeonato de regularidade,
tudo indica que o Palmeiras jogou a chance no lixo. Espero estar errado. Espero estar errado. Mas quero saber a opinião de vocês. Lembrando sempre que este canal é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. A Bet mais confiável do mercado, com as melhores odds. E apoiador aqui do canal do Felipe Oliveira. Então dê uma moral. Baixa aí o aplicativo, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Baixa o site, o aplicativo da Bet Nacional, confira lá as melhores odds. Faça sua fezinha no Verdão. Claro, sempre jogando com responsabilidade, lembrando que é para maior de 18 anos. Mas se você ainda acredita, vai lá e faz a sua fezinha no Verdão. E também, claro, dá o recado da Quanto Nutrition, que é outra apoiadora aqui do canal do Felipe Oliveira. Os melhores suplementos do mercado, com Black Friday rolando. E hoje, mais uma vez, eu vou precisar da melatonina da Quanto, que é excelente para ter uma noite digna de sono. Porque o Palmeiras vem tirando o sono da sua torcida nas últimas semanas com as atuações tétricas e deprimentes. Então, confira lá também o site da Quanto, confira os suplementos. Claro, passe antes no nutricionista para conferir, porque eu recomendo. Os suplementos da Quanto são de excelente qualidade, claro. Usando o cupom FUTEBOTECO você tem 20% de desconto, beleza, gente? É isso. Vamos tentar manter a esperança. O Fluminense fez a boa nessa noite, mas ainda mais ver o Fluminense ganhar dá ainda mais aquele desânimo, porque era para ser líder hoje, faltando 4 jogos. Mas a incompetência falou mais alto pelos lados verdes da Barra Funda. Quero saber a sua opinião, deixe aí embaixo nos comentários. Se não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sino para receber as notificações e deixa aquele like para fortalecer o conteúdo, para a gente se unir aqui, como diz o grande Paulo Massini, fazer a Floresta Verde aqui no YouTube crescer cada vez mais, beleza? Dá essa força aqui pro meu canal, que eu vou ficar bem feliz. A gente volta nos próximos dias aí para falar mais de Sociedade Esportiva Palmeiras. Acorda, rapaziada. Vocês querem ser campeões ou não? Grande abraço e avante palestra.